Oi, dá uma olhada nisso aqui rapidinho. Se você está percebendo que quanto maior o número pelo qual eu estou dividindo 100, menor o resultado fica, você aprendeu limites. Depois disso é só propriedades e teoremas, mas a essência está aqui. A noção intuitiva é essa. Nesse caso, quanto maior o número pelo qual eu divido 100, mais próximo o resultado se aproxima do zero. Então eu digo que o limite dessa minha função 100 dividido por um número é zero, porque o resultado está se aproximando cada vez mais de zero, mas nunca vai ser ele. Faz esse experimento aí, pega o 100, divide por 1 trilhão, por 1 quadrilhão, por 1 quintilhão, nunca vai dar zero. Então é como se o zero fosse a barreira, sabe, dessa divisão. Por isso que a gente fala, o limite dessa função aí, 100 sobre algum número, é o zero. Então a partir desse momento do vídeo, eu só vou te explicar mais algumas coisas que provavelmente você vai precisar para fazer contas, questões, esse tipo de coisa. Mas a essência é essa. Se você entendeu o que eu falei na primeira parte do vídeo, o resto vai ficar bem fácil. Basicamente, agora eu vou te mostrar o que a gente falou no início do vídeo, só que com um gráfico. E como o limite dessa minha função 100 sobre x pode ser diferente, dependendo do valor para qual o x tender. Isso pode estar meio confuso agora, mas quando vocês olharem o gráfico vai ficar bem mais fácil. Então aqui eu tenho duas retas, que elas fazem um ângulo de 90 graus entre elas. Eu vou dar uma orientação para essa minha reta aqui e agora ela virou um eixo. Eu vou chamar esse meu eixo de eixo x. E aqui a mesma coisa. Vou chamar esse meu eixo de f de x ou y. Se você não entende sobre isso, é só assistir o vídeo que eu postei sobre funções. Lá você vai entender muito bem essas ideias, por que f de x é igual a y e como desenhar o gráfico de uma função. Então aqui eu vou chamar de f de x. Basicamente eu vou escolher valores para x e dependendo desse valor, eu vou calcular aqui esse meu resultado e vou marcar os pontos aqui nesse meu eixo. Então, por exemplo, se eu escolher um x aqui igual a 1, f de 1 é igual a 100 sobre 1, que dá o meu próprio 100. 100 sobre x, que x é 1, né? Aí vai ficar assim. O meu resultado que eu vou anotar aqui nesse meu eixo daqui, ó, vai ser o meu 100. E quando eu traçar esses dois pontos, vai dar um ponto mais ou menos aqui. Agora, bora escolher outros valores. Como o x igual a 10, f de 10 vai ser igual a 100 sobre 10. Isso é igual a 100 sobre 10, que também dá 10. Quando o meu x é 10, que deve ficar mais ou menos aqui, o meu resultado ele vai descer bastante. E agora ele dá 10, né? Fica mais ou menos aqui. Agora, bora escolher outros valores. Por exemplo, o x igual a 50. Quando o meu x for igual a 50, vai ficar 100 dividido por 50. Isso aqui dá 2. Ou seja, quando o meu x for 50, que deve ficar mais ou menos por aqui, o meu resultado vai dar 2, que deve ficar mais ou menos por aqui. Quando eu traçar esses meus dois pontos, vai dar isso aqui. Se eu fizesse isso aqui mais detalhadamente para vários valores de x e tudo mais, o meu gráfico ele ia ficar mais ou menos desse jeito assim, ó. O que a gente percebe aqui? Que quando eu vou aumentando os valores do meu x, o resultado dessa minha função vai diminuindo. Quando era 1, o meu resultado era 100. Quando foi para 10, o meu resultado virou 10. E quando foi para 50, o meu resultado virou 2. E, cara, imagina assim, se eu fosse aumentando tanto esse meu valor, para, por exemplo, x igual a 1000, ia ficar 100 sobre 1000, isso aqui ia dar 0,1. Então, cada vez mais, o meu resultado ia se aproximar aqui, ó, do meu y igual a 0. Com isso, eu já consigo escrever um limite. Então, eu percebo que quanto maior os meus valores de x, o limite dessa minha função vai ser o meu zero, né? Foi o que é exatamente o que a gente falou no início do vídeo. O limite de f de x, quando o meu x tende ao mais infinito, eu já vou explicar isso aqui, é igual a zero. O que isso significa? Que quando o meu x vai tendendo para valores muito grandes, né, positivos, eu posso dizer que esses valores muito grandes estão tendendo ao mais infinito, né? O 1000, 10.000, 1 milhão, 1 trilhão, 1 quadrilhão. Esse valor vai ser arbitrariamente grande, eu escolho ele. Então eu percebo que essa minha função ela vai se aproximando cada vez mais de zero. Por isso que eu digo que o limite dessa minha função, quando x tende a valores muito grandes, é zero. Se eu aproximar o meu x de valores muito pequenos, o que acontece com o meu resultado? Ele sobe. Ou seja, se o meu x for igual a 0,01, a minha função vai ser
f de 0,01 vai ficar 100 dividido por isso aí. Isso aqui, cara, dá 10.000. Ou seja, quando meu x for igual a 0,01, o meu resultado dessa minha função vai ser 10.000. Então, imagina se eu for diminuindo mais ainda esses valores. Seguindo a lógica desse nosso primeiro limite, eu posso dizer que o resultado dessa minha função vai se aproximar do infinito. Então, eu escrevo assim, que o limite da minha função quando o meu x tende a zero, ou seja, ele está se aproximando aqui do zero no eixo x, é igual a mais infinito, porque os valores vão crescendo cada vez mais para valores positivos. Até agora você já entendeu a noção intuitiva de limites e já conseguiu perceber isso em um gráfico. Cara, sério, eu sei que existem várias propriedades, vários teoremas, mas com isso aqui, se você entender isso aqui muito bem, cara, você entende qualquer propriedade, qualquer teorema, buscando sempre pensar desse jeito, sabe? De maneira intuitiva. Se seu professor passar ali alguma propriedade, tenta entender o porquê dela. Às vezes não é tão fácil, mas se você não conseguir pensar sozinho, vai atrás na internet que muito provavelmente vai ter.